puder ficar sobre os vossos pés. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, inicia dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, diga comigo, semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só até aqui, quem puder sentar, sente. Eu preciso de toda a sua atenção. Daqui a pouco estarei entregando o microfone no pé direito, mas eu venho com uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, é muito bom. Olhe para mim, nós lemos um texto que fala acerca de uma profecia de Deus, e como todos os textos da Bíblia, esse não é diferente, esse tem um contexto. E quando nós vamos analisar o contexto desse texto, me permita a redundância, nós vamos analisar que Deus, Ele decide criar os seres humanos. Olha cá, Ele decide, Ele que quer, é escolha dEle, ninguém pediu, Ele que escolhe. Então Ele faz o homem do pó da terra, Ele vai à procura do pó da terra para fazer o homem. Logo após dele fazer o homem, de fazer com as mãos, modelar com os dedos, ele assopra poder e espírito de vida do lado de dentro. Este homem, pelo nome de Adão, ele só se move, ele só fala, ele só anda, ele só respira depois que recebe o Espírito de Deus do lado de dentro. Depois que ele recebe, ele levanta, ele anda. Deus faz um jardim, pelo nome do Éden, e coloca ele lá no jardim. Ele percebe que Adão precisa de algo, que é uma mulher. Então Deus coloca um sono nele e tira a costela e cria a mulher. Logo após, Satanás olha para esse episódio e diz: nós precisamos quebrar a obra-prima. Aí o intuito de Satanás era tirar aquilo que Deus colocou do lado de dentro. Era tirar aquilo que Deus colocou do lado de dentro de Adão, que era a presença de Deus, que era o poder de Deus que estava do lado de dentro. Então, ele começa a dialogar com Eva. Não foi um dia, não foi 2 dias, eu não sei lhe dizer quantos dias foram, mas isso aqui foi tempo. E ela teve dialogando com a serpente. Teve um dia que ela comeu o fruto, levou o fruto para Adão. Adão come o fruto, olha cá. Aqui toda a humanidade, todos os filhos se separaram do Deus Pai, se separaram de Deus. Olha cá, não foi Deus que se separou do homem, mas sim os filhos que se separou do Pai. Nós percebemos aqui que houve uma rachadura, uma separação, e aonde os filhos se separam do Pai, e o diabo está dizendo: separamos os filhos do Pai, quebramos a obra-prima de Deus. É aí que Deus se apresenta e vai falar aquilo que nós lemos. O que nós lemos era Deus dizendo: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, vai pagar o preço e vai voltar a unir os filhos para perto do Pai. Era Deus dizendo: quebrou, mas eu vou reconstruir. Quebrou, mas eu vou trazer de volta. Agora olhe para mim aqui, por gentileza. O texto fala que Deus vai levantar uma semente. Repita comigo: semente. Todas as vezes que a Bíblia fala de semente, ele está falando de pessoa. Olha cá para você não perder. Semente é pessoa. Diga para alguém: semente é pessoa. Muito bem, agora olhe para mim. Semente é pessoa. Quando Deus fala que vai levantar uma semente, Ele está dizendo que vai levantar uma pessoa. Mas observe na profecia, essa semente Deus não dá nome. Essa semente Deus não fala aonde vai nascer. Não tem um lugar geograficamente que Deus fala que ele vai nascer. Ele só está dizendo que vai levantar uma semente. Então Satanás fica olhando a história e dizendo: quem será essa semente que vai pisar a minha cabeça e vai trazer os filhos para perto do Pai? Vamos lá. Quando a Bíblia fala de semente, ele fala de pessoa. Quando a Bíblia fala: o machado está posto à árvore, e a árvore que não der fruto será cortada.
Deus está falando de pessoa. Quando a Bíblia fala da figueirinha plantada, Ele está falando de pessoa. E o texto que nós lemos, da semente da mulher, Ele está querendo nos dizer que Ele vai levantar uma pessoa. Então Satanás ficou olhando a história, e toda semente que Deus levantava, ele pensava: será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Será que é esse que vai trazer os filhos para perto do Pai? Então nós vamos analisar a primeira semente que Deus levanta da terra. Eu estou falando de Noé. Deus levanta a primeira semente da terra pelo nome de Noé. Noé obedeceu, fez a arca, mas depois que passou 40 dias, 40 noites de chuva, ele desce da arca, planta uma vinha, fica bêbado e mostra a sua nudez. Satanás está dizendo: não é esse que vai pisar na minha cabeça, porque a semente de Gênesis 3,15 tem que ser pura, tem que ser santa. Então não é a semente de Gênesis 3,15, não é Noé. Então Deus levanta Abrão. Lá na frente Deus muda o nome por Abraão. Então nós percebemos que Abraão obedeceu a Deus. Conhecemos Abraão pelo pai da fé. Mas lá na frente do livro de Gênesis capítulo 20, ele inventa uma mentira tão grande, dizendo que a sua esposa Sara seria sua irmã. Então Satanás está dizendo: não é esse que vai pisar na minha cabeça. Mentiu, não é pura. Então Deus levanta a terceira semente na terra pelo nome de Moisés. E esse é poderoso. Esse falava face a face com Deus. Ele libertou o povo com a mão de Deus na frente. Passou o mar vermelho. Mas lá na frente o povo diz: Moisés, estamos com sede. E Moisés vai falar com Deus. E Deus disse: Moisés, fala com a rocha. Moisés chega perto da rocha, bate na rocha. Aquela rocha não poderia ser batida. Depois que ele bateu, subiu o monte e ninguém sabe onde está mais o corpo. Então Satanás está cantando vitória, Dedéu, e dizendo: não tem ninguém para pagar o preço, não tem ninguém para pisar na minha cabeça. Aí Deus vai levantar a quarta semente. Vem comigo, Muranas. A quarta semente, o nome dele é Sansão. E Deus deu unção dobrada sobre Sansão. Deus deu unção dobrada do Espírito. Sansão matou 1000 filisteus com a queixada de jumenta, fendeu um leão de alto a baixo, mas lá na frente caiu com Dalila. Satanás está dizendo: não tem ninguém para pisar na minha cabeça. Aí Deus vai levantar a quinta semente. Não dorme, vem comigo. Deus vai levantar um homem pelo nome de Davi. E o próprio Deus vai dizer: esse daí não é comum, esse daí é segundo o meu coração. E Davi derrubou gigante, venceu os filisteus, derrubou Golias, como todos nós sabemos. Mas lá na frente ele sobe para o palácio, olha para Betsébida, deita com Betsébida e ainda manda matar o seu esposo pelo nome de Urias. Satanás está cantando vitória em toda a Bíblia, o Pentateuco, a Torá, como queira. Deus não dá nenhum sinal da semente de Gênesis 3,15. Então Deus levanta um profeta pelo nome de Isaías, e Isaías vai dar um sinal da semente de Gênesis 3,15. Então Deus disse: Isaías, profetiza, capítulo 7, versículo 14. Isaías vai dar o primeiro sinal dizendo: olha, a semente de Gênesis 3,15 vai nascer de uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel. Olha para cá, já sabemos que vai nascer de uma virgem, precisamos saber o local geográfico onde ele vai nascer. Aí Deus levanta o profeta Miqueias capítulo 5, versículo 2, e Miqueias profetiza dizendo: vai nascer em Belém. Pois bem, nascer em Belém, já que nasceu, queridos, precisa de um nome. Aí Deus levanta o profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, e diz: olha, o menino nos nasceu e o principado está sobre os seus ombros. Cadê o nome? O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A semente de Gênesis 3,15 chegou no cenário da terra. Oh, glória! Eu estou falando de Jesus. Chegou. E Satanás está dizendo: tudo o que ele disse, ele cumpre. Se ele disse que vai pisar na minha cabeça, ele vai pisar na minha cabeça. Olhe para cá. Jesus nasceu. E quando ele nasceu, olhe para mim, ele nasceu em Belém. Satanás entra dentro de Herodes, e Herodes levanta um decreto dizendo: para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que a reunião foi de madrugada. Eu falei isso hoje. A reunião foi de madrugada.
Só que Deus chegou pela madrugada e disse: levanta Maria, levanta José, foge com o menino, porque de manhã cedo vai tentar matar a criança Jesus. Eu quero que você diga para alguém aí que está do seu lado: Jesus sempre vai chegar primeiro. Pode preparar armadilha, pode preparar laços, mas Jesus vai chegar primeiro. Primeiro na tua casa, primeiro na tua família. Levante a mão por gentileza. Jesus vai chegar primeiro. Primeiro do que a macumba, primeiro do que as armadilhas. Ele chega primeiro. Procuraram o menino e não acharam. Porque quando Jesus esconde, está escondido. Não encontrou. Olha cá que eu vou correr. A Bíblia não conta a sua biografia por completo. Ela vai dar flash sobre Jesus, sobre a semente de Gênesis 3,15. Aí quem vai escrever sobre ele agora é o Dr. Lucas. E o Dr. Lucas escreve acerca dele, ele com 12 anos. E Lucas vai falar, e Lucas escrevia bem porque era doutor, e vai dizer: ele com 12 anos estava na sinagoga, no meio dos doutores, no meio dos rabinos, no meio dos saduceus, e todos ficaram maravilhados com a criança chamada Jesus. A Bíblia para novamente. Aí agora a Bíblia vai falar dele, ele com 30 anos. Olhe para mim, com 30 anos Jesus começa seu ministério. Jesus é judeu, e o judeu só começa seu ministério depois ou quando completa 30 anos. E quem vai fazer Jesus encontrar o ministério é Deus. Aí ele começa com 30 anos. E com 30 anos quem está no ministério profético é o último profeta. Eu estou falando de João Batista. João Batista está batizando. Olha para cá. João Batista está batizando dizendo: raça de víboras, quem ensinou a vós fugir da ira futura? Quem sabe que é víbora aqui? Quem sabe que é víboras? Víboras é cobra, e cobra venenosa. João Batista olhava para os fariseus e dizia: você conhece de lei, você conhece do Pentateuco, você conhece da Torá, mas o que você precisa é tirar o veneno do lado de dentro. Vem cá para batizar e nascer de novo. Olha para cá. Jesus chega nesse cenário, pastora Cássia, nesse cenário. E o que me chama a atenção de Jesus é que Deus disse para João Batista: quando você vê a pomba descendo como Espírito Santo, o seu ministério acabou. Os teólogos dizem que João Batista é um trator. O que o trator faz? Limpa, prepara o caminho. O trator ara a terra para a semente de Gênesis 3,15 chegar. Escuta isso, ele está limpando a terra para a semente de Gênesis 3,15 chegar. E quando Jesus chega no cenário, Jesus está olhando João Batista batizando com os seus discípulos. E João Batista está desse jeito, raça de víbora, que ensinou a voz fugir da ira futura. E o que me chama a atenção e me deixa constrangido é que tudo é preparado para Jesus, mas Jesus vai e fica na fila. Isso me constrangeu, queridos, porque Jesus nos ensina que tem tempo para tudo, que tem hora para tudo. Não precisa tomar lugar de ninguém, não precisa passar na frente de ninguém, não precisa derrubar quem está na sua frente. Tem hora para tudo. Alguém precisa ouvir isso aqui. Pegue na mão de alguém e diga para ele: fica na fila, porque a sua hora vai chegar. Fica na fila, porque a sua hora vai. Jesus não vai lhe esquecer. Fica na fila. Aponta o dedo para alguém: fica na fila, porque a fila vai andar e vai chegar a sua vez. Oh, glória! Me preste sua atenção. É por isso que Jesus nos ensina. É tudo preparado para ele, mas ele fica na fila. Batiza um, batiza dois, batiza três. Aí chega a vez de Jesus. Redobre a sua atenção. Chega a vez de Jesus. João Batista olha e percebe que é ele. João Batista: acabou meu ministério. Aí João Batista vai dizer: olha, não sou digno nem de desatar as correias das tuas sandálias, não sou digno nem de chegar perto. Aí Jesus olha para ele e diz: mas me batiza, João Batista, para cumprir toda a lei. Aí lá vem Jesus, encosta em João Batista, e João Batista vai penetrar ele dentro da água. Olhe para mim, eu fiquei aqui, queridos pastores, eu fiquei aqui como estudioso da Bíblia, eu fiquei preocupado com o Rio Jordão. Por quê? Porque o Rio Jordão, Josué orou e o Rio Jordão abriu. Elias orou
orou e o Jordão abriu. Eliseu disse: eu quero unção dobrada, o que ele fez eu quero fazer. Então Eliseu passou por lá também, orou e o rio Jordão abriu. Aí eu pensei, quando Jesus pisar na água, as águas do rio Jordão vai evaporar, vai secar, vai acabar. Mas para minha inteligência não se cumpriu. Jesus entrou e não aconteceu nada, não acabou a água, nada. Mas depois que João Batista mergulha ele e levanta ele das águas, a terra não abriu, mas o céu abriu e diz: eis aí o meu filho que eu amo. Eu preciso falar aqui alguma coisa. Se a terra fechou a porta, o céu ainda tem uma porta aberta de escape. Pegue na mão de alguém aí e profetize, me ajude a pregar, balance a mão dele e diga para ele: o céu tem portas abertas, o céu tem escape, o céu tem vitória, o céu tem novidade. Eu tenho 10 minutos e eu vou terminar. Olha, gostei desse aleluia. O céu se abriu e o pai falou: eis aí o meu filho. Olhe para mim, o ministério começou. E no seu ministério, é isso que eu vim pregar para vocês. No ministério, ele curou, abraçou quem ninguém quis abraçar, encostou aonde ninguém quis encostar, se aproximou quando a lei disse que não era para se aproximar, ressuscitou vidas, a saber, 4 vidas. Mas nós sabemos, aqueles que gostam de Bíblia sabem que ele ressuscitou mais do que 4, mas a Bíblia registra 4. Vamos lá. A filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim. Terceiro, o seu amigo Lázaro. Então nós entendemos aqui, olhe para mim, nós entendemos que Jesus veio para abraçar, curar, aproximar os filhos do Pai. Satanás olhou e disse: nós precisamos eliminá-lo, nós precisamos pará-lo, nós precisamos fazer alguma coisa, porque o ministério dele está crescendo. E o que me chama a atenção é que Jesus, na sua última Santa Ceia, eu preciso correr, na sua última Santa Ceia, ele está reunido com os 12 discípulos, ou como queira, os 12 apóstolos, e ele vai liberar uma palavra que vai abalar os 12 corações. Ele vai dizer: um que está sentado à mesa vai me trair, vai me vender. Um perguntava para o outro: quem é, quem será? Mas o que me chama a atenção, Jesus como onisciente, aquele que sabe do futuro, ele fala do futuro no presente, dizendo: um que está sentado à mesa vai me trair. Mas o que me constrange, gente, é que mesmo ele falando que tem alguém na mesa que vai lhe trair, ele mesmo assim ainda dá o primeiro bocado de pão, ou como queira, o primeiro pedaço de pão. Na cultura judaica, olhe para mim, não durma. Na cultura judaica, o primeiro pedaço de pão que era oferecido no jantar tem muito significado. O significado era isso: eu lhe quero perto de mim, eu lhe amo, você é um grande convidado. Quando Jesus dá o primeiro pedaço de pão, ele dá para Judas, para dizer: você já está planejando de me vender por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Você já me vendeu, mas eu lhe amo, rapaz, eu lhe quero, rapaz, eu não lhe rejeito, rapaz. Olhe para cá, Jesus está nos ensinando que mesmo as pessoas que nos traem, a gente não vai ser o que eles fizeram com a gente. Eu vou repetir isso aqui: as pessoas que nos traiu, as pessoas que nos feriu, as pessoas que caluniaram, as pessoas que falaram mal da gente, não vai mudar a nossa identidade. Nós somos o que Deus diz que nós seremos. Os traumas, as decepções, as traições não vai mudar a identidade de Cristo. Traiu, nós temos pão para dar, alimentação para Ele. Olhe para cá que eu vou correr. A última Santa Ceia, Jesus levanta e chama Pedro, Tiago e João e vai para o jardim do Getsemane e diz: vela comigo, porque o meu coração está angustiado até a morte. É a primeira vez que eu vejo Jesus falar isso. É aqui que Dr. Lucas entra em cena novamente e vai falar daquilo que ele conhece. Ele vai dizer: o suor de Jesus se tornou em sangue. E a ciência
A ciência já explicou isso. Tira o grave. A ciência já explicou isso, que alguém que está muito estressado, o suor pode se tornar em sangue. Jesus está orando, e quando o suor se torna em sangue, olha para mim, é o Deus Pai mostrando para o Deus Filho, dizendo: tem um madeiro para você levar. Tem uns pregos de 13 a 18 centímetros para você ser apregado no madeiro. Tem uma coroa de espinho de 3 a 5 centímetros. Jesus está olhando isso, pastora Cássia. E aí ele vai orar dizendo: Pai, Abba Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deixa eu fazer exegese do texto. O que Jesus está dizendo é isso: se tiver outra maneira, ou se tiver outro plano, esse cálice é amargo. Aí o texto tem uma vírgula, e eu sei que eu estou pregando para um povo inteligente de Umburanas, e todos nós sabemos que vírgula na gramática portuguesa é pausa de tempo. Significa que Jesus respirou. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Uma vírgula, respira. Olhe para mim. Vai ter momento na sua vida que você não deve tomar decisão precipitada. Coloca uma vírgula, respira, toma ar, pensa e depois responde. Olha a continuação da oração dizendo: Pai, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou pagar o preço dos meus filhos, eu vou subir o alto do Gólgota, estou indo e ninguém me impede. Deixa eu correr. Judas vendeu, e o código, porque os discípulos eram parecidos com Jesus. 5 minutos. E o código que Judas deu para os soldados romanos era esse: aquele que eu beijar a face. Aquele que eu beijar a face, este é o homem para vocês prender. Lá vai Judas. E para mim, para Walter Jordão, é uma das partes mais lindas da Bíblia que eu vou falar aqui agora. É que quando Jesus chega até Jesus, ele aproxima e chama de Rabi, Rabone, que significa meu mestre. E o que é mestre? Aquele que eu aprendi, aquele que eu sentei para ouvir, aquele que me ensinou as leis, aquele que me ensinou. Então quando ele se aproxima de Jesus, ele diz Rabone, e beija o rosto. Quando ele beija o rosto de Jesus, ele vai virando para ir embora. Jesus pega na mão dele e traz ele para perto do peito e diz: amigo, por que fizeste isto? Olha cá, Jesus nunca foi hipócrita. Era Judas vendendo ele, dizendo: mas você é meu amigo. É Jesus, é a Judas negando ele. Jesus diz: você é meu amigo, eu não quero lhe perder. Tem lugar para você também, Judas. Tem perdão para você também, Judas. Mesmo assim, Judas sai. Prenderam Jesus, olhe para mim, jogaram para Caifás, jogaram para Pilatos, não encontraram nenhum erro em Jesus. Então tem uma ideia, porque era o dia da Páscoa, e diz: todo dia, toda celebração da Páscoa solta um malfeitor. Então pediram para escolher Barrabás ou Jesus. Escolheram Barrabás para ser solto, Jesus para ser preso. Levaram Jesus para o pátio do Palácio Antônia. E quando chegou no palácio, eu preciso descrever isso para entregar o microfone. Colocaram Jesus num tronco, e nesse tronco, no meio do palácio, tem umas correntes que era para colocar nas mãos dos malfeitores. Colocaram na mão esquerda de Jesus, colocaram na mão direita de Jesus, colocaram Jesus de joelho, e pegou um chicote pelo nome de Zorra. E eu preciso explicar: esse chicote tem 12 tiras. 12 tiras. Em cima das tiras tinha pedaço de chumbo para esmagar a carne, e pedaço de osso de chifre de carneiro. Então as tiras de osso de carneiro era para rasgar a carne. Alguém já pregou dizendo que Jesus recebeu 39 chibatadas, mas quando nós vamos analisar o texto e o contexto do texto no original, nós percebemos que Jesus não foi condenado na lei do judeu. Não, essa quarentena era a lei dos judeus, aonde o sumo sacerdote dizia: dá 39 chibatadas e deixa a última para não quebrar a lei. Mas Jesus não foi julgado pela lei dos judeus, Jesus foi julgado pela lei
lei romana. E tá alguém aqui que conhece de lei romana? Sou eu. A lei romana não tem limite. Quando ele pegava um malfeitor, eles batiam até ver os ossos, até ver os órgãos. Jesus vai ser julgado pela lei romana. Prenderam Jesus, um soldado do lado direito, outro soldado do lado esquerdo, e começaram a bater em Jesus. A primeira chicotada que bateram, o osso de carneiro grudou nas costas, o chumbo penetrou, e quando puxa, sai tira de couro, sangue espina no chão. Antes do primeiro chicote sair, antes do primeiro sair, o segundo já bate. Antes do segundo sair, o terceiro já bate. Só pararam depois que viram as costelas de Jesus. Só pararam depois que o sangue cobriu o joelho de Jesus. E eu tenho uma coisa para deixar aqui na praça de Umurana. Sabe por que Jesus está calado? Isaías vai profetizar dizendo: ele foi como ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Ele estava em silêncio. Eu não sei se você já ficou em silêncio. Todas as vezes que você está em silêncio, você está pensativo. Enquanto batia nas costas de Jesus, enquanto o sangue derramava, Jesus estava pensativo, sem medo de errar, pensando em você. Olha, pensando em nós. Pensando na igreja de Umuranas, pensando na tua família, pensando nos teus filhos. Isso aqui já estava programado. Jesus estava dizendo: pode bater, porque um dia vai valer a pena. O meu povo vai estar reunido em praça livre e na cidade de Umuranas, louvando, magnificando o meu nome. Se tem alguém que entende isso, levante a mão para Umuranas saber que o Deus da cidade é Jesus. Jesus. 30 segundos de glória para Ele. Para Ele. Quem manda é Jesus. Sangue derramando. Levantaram Jesus e colocaram o vestido. Terminei, pastor Jafar. As feridas, cola no vestido. Coloca a haste horizontal da cruz, a madeira, nas costas dele. Do palácio até o Gólgota, a montanha, era 600 metros. E Jesus levando, as costas rasgadas, vendo as costelas e a cruz nas costas, ele levanta. E alguém dizia: solta, volta para o teu trono, deixa isso. Ele está dizendo: eu estou levando pelos meus filhos. Eu estou levando pela cidade de Umuranas. Eu estou levando por amor da sua vida. Eu estou levando porque eu lhe amo. Eu estou levando porque eu quero você. Eu gosto de você. Dá para você pegar na mão de alguém aí e diga para ele: Jesus lhe ama. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Eu não sei se você foi maltratado na infância. Eu não sei se você foi rejeitado. Eu não sei o que fizeram com você na adolescência. Mas Deus mandou ele dizer: Ele lhe ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e deu a vida por você. Ninguém foi tão longe pela sua vida igual Jesus. Olha cá para eu terminar, senão o pastor Jafar não me traz mais. Levou até o Gólgota. Chegou no Gólgota, não perde. Aprega a cruz. Coloca as mãos de Jesus, amarra. Isso aqui é a crucificação dos romanos. Um soldado segura a mão, o outro amarra. Aí vem o primeiro prego. E eu preciso explicar isso aqui rapidamente. O prego romano tem de 13 a 18 centímetros. De 13 a 18 centímetros. É maior do que esse microfone que eu estou segurando. E era feito de ferro. Ferro polido.
O prego era quadrado, não é fino, redondo igual o nosso agora. Era quadrado, era igual uma estaca. Pegaram a mão de Jesus e colocaram. Olhe para mim, não perde isso porque eu vou embora. Colocaram. Alguém pensa que o prego, que a estaca entrou na primeira batida, mas olhe para cá. Aqui tem 7 peles, aqui tem nervo, aqui tem carne. Foram de 3 a 5 batidas. E ele está calado. Está pensando em você, Josafá. Está pensando no senhor, prefeito. Está pensando em você, Cássia. Está pensando nos nossos filhos. Está pensando na cidade de Umuranas. Eu preciso deixar tudo aqui. Enquanto o prego penetra a mão de Jesus, o sangue derrama. Era Jesus dizendo: eu vou alcançar a cidade de Umurana. O meu sangue chegou. Olha para mim. Pega a outra mão de Jesus novamente. De 3 a 5 batidas. E ele está calado, Dedéu. Pega os 2 pés de Jesus. Olha para mim, eu estou pregando para gente inteligente. A mão foi de 3 a 5, porque era só a mão. Aqui é os 2 pés juntos. Foram de 7 a 10 batidas, pastora Cássia. Oh Jesus, obrigado Jesus. O prego vai penetrando o primeiro pé. Eita. Depois penetra o segundo. Passa o prego do madeiro, enverga o prego, joga o madeiro no buraco. Alguém pensa que Jesus morreu por causa das feridas. Não. A medicina explica que faltou ar no pulmão de Jesus. Quando os pregos estão pregados em Jesus, o corpo dele foi para frente. E quando o corpo dele vai para frente, é fácil de expirar, receber o ar. Mas para respirar, ele não consegue. E o que ele fez para ficar tanto tempo pregado? Ele coloca a força nos pés, os pés furados, e vai colocando força para sustentar o corpo na madeira, para receber ar no pulmão e respirar. Agora imagine comigo, porque quando eu estudei isso eu chorei. As feridas estão sendo mais abertas, porque ele está forçando as feridas para sustentar o corpo no madeiro. E para quem entendeu, as costas estão dilacerada. As costas estão com as costelas mostrando. Quando ele bota a força, ele abre o buraco dos pés e rasga as feridas das costas do madeiro. Ele coloca força nos pés, rasga as feridas dos pés e ainda arranha as feridas das costas. Só para dizer para nós: Tetelestai. Eu vou traduzir para o português, do grego para o português. Está consumado. Eu paguei a dívida, eu rasguei a dívida, eu rasguei a promissória. Você está livre, está livre, está livre. Levante a mão, coloque no ombro de alguém, sacode ele para irritar e diga para ele: você está livre, você está livre. Jesus pagou seu preço, pagou. Deixa eu ver quem adora. Tá pago. Terminei. Só para terminar, o preço não foi ouro, o preço não foi euros, o preço não foi dólar, o preço não foi diamante, o preço não foi esmeralda, o preço não foi real, o preço foi o sangue do Filho de Deus. Há um preço que foi pago, sangue carmesim. Diante da história da antiga Roma até o século 21, as pessoas perguntam: quem é Jesus? Quem foi Jesus? Os espíritas dizem: Jesus
é um espírito evoluído. Os budistas dizem, Jesus foi um religioso. Silvio Santos, quando estava vivo, em memória, ele disse, Jesus é um grande político. Israel disse, Jesus é um grande impostor. Mas eu prefiro ficar com as palavras de João Batista, quando os discípulos perguntaram a João Batista, todos que passaram aqui o Senhor chamou de víbora, todos que passaram aqui o Senhor chamou de cobra, mas esse o Senhor ficou calado. Quem é esse João Batista? João Batista enche o pulmão e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O teclado aumenta. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus. Ora mais. Me ajuda aí em Praça Livre. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Que sabe que Jesus foi até o fim com você. Quem sabe tem alguém aqui afastado. Quem sabe tem alguém aqui que se afastou. Quem sabe tem alguém aqui que abandonou. Mas Jesus está dizendo,